Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa série sobre conceitos do mercado financeiro. Essa série vai ser o seu Wikipédia do mercado financeiro, dos investimentos. O que você precisar, você vai encontrar aqui. E se você ainda não é inscrito no canal, já deixo o meu convite para você, porque hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante. Então, fica até o final que você vai entender de uma vez por todas o que é a curva de juros e como ela impacta os seus investimentos. A curva de juros ela está presente em todos os noticiários. Então você vai sempre abrir a Infomoney, Valor Econômico ou outros canais de notícia. Você vai ver que muitas vezes a bolsa cai quando a curva de juros sobe ou alguma coisa muda na política do Banco Central, na política do governo por causa da curva de juros. Então a gente vai entrar no detalhe para entender o que é a curva de juros. E fica tranquilo que no final tudo vai fazer sentido, mesmo que no começo pareça difícil, pareça complicado. Para começar, eu coloquei nesse título curva a termo, porque você pode encontrar a curva de juros como curva de juros, curva a termo, estrutura futura da curva de juros. Então, são termos que, no final das contas, significam sempre a mesma coisa, né? E é importante saber que existem diferentes curvas de juros. Então, a gente vai tratar especificamente da curva de juros dos títulos soberanos do governo. Mas existem outras curvas de juros, como, por exemplo, títulos de crédito privado e outras alternativas. Mas vamos focar aqui na curva que é a mais importante para o mercado, tá bom? Antes de a gente entrar nos detalhes, a gente tem um gráfico aqui que mostra a relação tempo e a relação juros. Em um cenário de normalidade, é importante você entender isso porque isso vai nos guiar mais lá na frente. Quanto maior for o tempo de um empréstimo, por exemplo, maior é o risco de você não receber. Imagina que seu primo te pediu um dinheiro emprestado e você empresta para ele por uma semana. Qual a chance dele não te pagar em uma semana? Muito baixa, afinal ele está empregado, ele está com as contas em dia e tudo mais. Agora, e se você emprestar por um mês? E se você emprestar por 10 anos? Então perceba, quanto maior o tempo, maior é o risco e naturalmente maior vai ser o retorno, vai ser os juros que você vai precisar cobrar. Então, num cenário normal, sempre que a gente tem prazos mais longos, a gente vai ter um retorno maior, porque a gente está correndo um risco maior. E agora eu vou mostrar para vocês 3 formatos de curva de juros. Se ainda não está muito claro, calma que a gente vai detalhar ainda mais, mas eu preciso passar esse conhecimento para vocês. A gente tem a curva de juros aí do meio, né? Uma curva flat. É uma curva de juros que nem é uma curva, né? Ela é uma reta. Esse é um dos modelos de curva de juros. Em um cenário de normalidade, a gente vai ter essa curva que tem uma inclinação positiva, que você está vendo aí na sua tela, pontilhada em azul. Uma curva de juros normal. Por que normal? Porque quanto mais longo o prazo, mais você tende a receber pelos seus investimentos ou pelo dinheiro que você emprestou para alguém. E a gente tem a curva de juros no formato invertido, que quanto mais longo o prazo, menor os juros, que geralmente indica recessão ou pode sinalizar alguma anomalia no mercado. Não é o caso mais comum, mas eu quero que vocês conheçam todos esses tipos de curva de juros. Vamos falar então agora da estrutura a termo da taxa de juros, que é a mesma coisa que curva de juros, que é a mesma coisa que yield curve. A única coisa que vai mudar aqui é a nomenclatura, que é justamente para você já ficar familiarizado com todas as maneiras que você pode ouvir esse termo. No nosso gráfico, a gente vai ter 2 eixos, e isso é fundamental, e agora vai ficar tudo muito claro. A gente tem o eixo horizontal, que vai mostrar qual que é o prazo. Então, nesse caso aqui que vocês estão vendo na tela, eu peguei esse gráfico direto do site da Ambima, vou deixar na descrição. A gente está vendo esse tempo, né, que são os prazos de cada título, em dias úteis. Você pode ver por anos, por semanas, por meses, cada gráfico vai mostrar de um jeito. Mas no eixo horizontal a gente tem então o tempo. E no eixo vertical a gente tem o quê? A taxa de juros. Então a curva de juros, literalmente, pessoal, nada mais é do que a ligação entre vários pontos. Então a gente tem diferentes títulos com diferentes vencimentos no mercado. A gente tem um título de um mês, um título de 2 meses, um título de 1 ano, de 5, de 10 anos. O que a curva de juros faz é ligar esses pontos. E por isso que ela forma uma curva, igual vocês estão conseguindo ver na tela. Renan, eu entendi então o que é a curva de juros, entendi que tem o eixo horizontal com o tempo, o eixo vertical com a taxa, até agora beleza, mas o que ela significa na prática? Essa curva de juros, o que ela representa é a expectativa do mercado para a trajetória da taxa Selic. E ela é calculada a partir de contratos futuros de juros, o que a gente chama de contratos DIs. Para ficar ainda mais claro,
olha aqui esse exemplo, né? Se você tiver uma taxa pré-fixada, uma taxa de um contrato DI de um ano de 11%, essa é a expectativa média do mercado para a Selic em um ano. Então, não significa que daqui a um ano a Selic vai estar em 11, significa que a expectativa é que a média da Selic esteja em 11. Então, se a Selic hoje, por o nosso exemplo aqui, né, ela está em 10% hoje, isso significa que o mercado está precificando que mais ou menos ela vai chegar em 12% daqui a um ano. Então, na média, ela vai ter esses 11%. Então, a curva de juros, o que ela está falando para a gente, mais uma vez, é a expectativa do mercado para a trajetória da taxa Selic. Ficou muito mais claro agora, né? Fala a verdade. E como que isso vai guiar os seus investimentos? Né? Como é que você vai tomar uma decisão baseada nisso? Algumas coisas podem acontecer com a curva de juros. Então, mais uma vez, né, uma expectativa do mercado. Então, se a realidade for exatamente como o mercado estava esperando, isso significa que você comprar um título pós-fixado de um ano ou um título pré-fixado de um ano não vai fazer a menor diferença. Mas na maioria das vezes, se você tiver um bom conhecimento de economia, tiver uma boa base, você pode olhar para a curva de juros e perceber se o mercado está precificando algo muito ruim, e na verdade não é isso que vai acontecer, ou se o mercado está precificando algo muito positivo, e na verdade o cenário não é tão bom assim. Então, dois movimentos podem acontecer aqui com a taxa de juros e eles impactam diretamente os seus investimentos. E o primeiro movimento que pode acontecer é a abertura da curva de juros. E aí o gráfico torna isso muito visual e bem mais fácil de entender se fosse um texto. Né? Eu peguei esse gráfico do Twitter do Richard Rittenband, né? Um grande economista, vale a pena você segui-lo. E a gente tem em laranja a curva de juros de um mês atrás, e em verde a curva de juros agora. E o que eu quero que vocês percebam é esse movimento de abertura. A gente tinha uma curva assim e de repente ela abriu, ou seja, ela subiu. Como a gente tem uma relação inversa entre a taxa de juros e o preço dos títulos, sempre que o juros sobe, o retorno dos títulos, o preço dos títulos vai cair. Então, quando a gente tem esse cenário de abertura da curva de juros e você tem um título pré-fixado, seja um título do governo, uma LCA, uma LCI, um CDB, esse seu título vai sofrer uma marcação ao mercado negativa. Então, ele vai ter um retorno negativo, ele vai ter o que a gente chama de deságio. Então, isso é muito ruim e foi isso que aconteceu no Brasil em 2021, no segundo semestre. A curva de juros estava bem baixinha, então aparentemente o mercado estava achando que a taxa de juros ia continuar baixa por muito tempo e de repente, com todo o risco fiscal, com todas as incertezas que vocês conhecem muito bem, a curva de juros explodiu. Ela abriu e isso foi muito ruim para quem tinha títulos de médio prazo, títulos de longo prazo. Então, esse cenário é um cenário que a gente não quer sofrer, a gente não quer que aconteça com a gente. Mas existe também o segundo cenário, que é o fechamento da curva de juros. Então, da mesma forma que a curva de juros ela pode abrir, ela pode subir, ela também pode diminuir e fechar. Foi o que aconteceu com quem comprou títulos aqui no Brasil, próximo do governo Dilma, tinha títulos pagando 18%, 17% ao ano. E aí você comprou e a curva de juros fechou. Ou seja, aquele mesmo título que pagava 17 agora está pagando 10, está pagando 9. Como a taxa de juros caiu, o preço do seu título subiu. E aí teve muita gente fazendo retorno de 40%, 50% ao ano na renda fixa. Isso sim é possível quando você investe em títulos de mais longo prazo, mas precisa entender essa dinâmica que eu estou explicando para vocês. No gráfico, o que você consegue enxergar? Né? A linha de cima está escrito earlier, então é uma curva de juros. Aqui a taxa é um gráfico que representa um pouco do mercado americano. Né? Antes e depois a curva de juros depois, later. Então você vê que a curva estava aqui em cima e ela caiu. Esse cenário é positivo se você tem títulos de renda fixa. Isso significa que aquele seu título que você comprou para daqui 10, 15, 20 anos, você pode vender antes do prazo e ainda ter um retorno maior do que aquele retorno que você contratou. Então, esse é um cenário muito positivo. É assim que a gente analisa, então, a renda fixa, pessoal. E eu sei, pessoal, que esse tema não é tão simples se você está assistindo, ouvindo pela primeira vez. Você só precisa ter isso na cabeça, e por isso que eu martelo. A curva de juros nada mais é do que uma representação gráfica, ou seja, ela fica bonita no gráfico para a gente conseguir ver a curva, e ela está mostrando os diferentes tipos de títulos, ou seja, títulos com diferentes vencimentos no eixo horizontal e no eixo vertical, as diferentes taxas de juros. Sempre que essa curva de juros sobe,
isso é ruim para os mercados. Sempre que essa curva de juros cai, isso é bom para os mercados. E se ficou alguma dúvida, deixa no comentário aqui, que eu vou te responder. Quem sabe eu não gravo um outro vídeo utilizando outros exemplos. E também aproveita e manda esse vídeo para algum conhecido, para algum amigo, porque esse é um conceito fundamental para os seus investimentos, seja de renda variável, ações, seja de renda fixa, e até para você entender o que está acontecendo no mercado brasileiro e no mercado mundial. Tá bom, pessoal? Um grande abraço e até a próxima.